Graça e paz, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Para você que está nos acompanhando no Tadel da Tarde, boa tarde. Queria chamar você a ficar em pé, queria orar com você por alguns minutinhos. Estamos chegando ao fim do ano, chegando ao fim do nosso Tadéis. Domingo que vem nós teremos o último Tadel do ano. Mas eu queria que você, nesse momento, orasse, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na sua vida esse ano, todas as pessoas que você tocou com os dons que Deus te deu, todas as pessoas que foram beneficiadas pela ação de Deus na sua vida. Você consegue lembrar disso? Feche seus olhos, lembre-se disso. Das pessoas que foram tocadas, pessoas que, se você não existisse esse ano, essas pessoas não teriam sido tocadas, porque Deus escolheu você para fazer isso. Senhor, nós queremos te render graças. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Senhor, em toda a Escritura, apontando para o que estamos fazendo aqui, que nós não nos esqueçamos que nós estamos aqui para te honrar, para te agradar, que nós não nos esqueçamos que nós estamos aqui para fazer a Sua vontade. Eu quero construir, Senhor, minha vida em Ti. Tu és o meu alicerce, o meu fundamento. Senhor, renova nosso coração, porque estamos aqui para te honrar, para te agradar, porque sabemos que fomos salvos por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou construir minha... Eu tenho estudado um pouco sobre o que temos falado ao longo do ano. E eu tentei fazer aqui um apanhado de assuntos muito importantes que eu tratei esse ano aqui no Tadel. E hoje eu vou falar algo que talvez seja o principal assunto. Se eu pudesse elencar qual é o principal assunto que o pastor Mateus fala no Tadel, eu falo sobre transformação. Transformação do líder. Essa semana, eu e alguns amigos, nós fomos para outra cidade, vermos algo sobre negócio, e nós estávamos conversando justamente sobre isso. Às vezes nós nos envolvemos com um negócio, e às vezes nós pensamos, qual é o propósito de Deus para mim nesse negócio? Às vezes a pessoa fala, mas como que eu posso glorificar a Deus, né, Branco? Como que eu posso glorificar a Deus trocando vidro? Poxa, parece que não tem como. O cara que tem lá talvez um mercado, ele pode, de repente, pôr lá um Deus é fiel, ou o cara que tem um restaurante pode colocar Mas como que eu glorifico a Deus trocando vidro? E aí nós pensamos que nós damos glória para Deus quando nós fazemos algo para fora. E na verdade tudo está cooperando para a nossa própria transformação. É quando eu me envolvo com o martelo de ouro e eu entendo que Deus está tratando o meu coração, o meu caráter, enquanto eu estou envolvido com o carro. Ninguém está vendo. Ninguém precisa ver o que eu estou fazendo necessariamente para que Deus receba a glória, porque Deus é glorificado quando eu deixo o que eu era para ser o que Ele quer que eu seja, amém? Quando eu entro no processo de transformação. E nós falamos sobre isso quase o ano todo, e falamos sobre estar muito focados na chegada. Aonde Deus quer que eu chegue? Todo mundo está preocupado na chegada, e poucas pessoas aproveitam do processo de ser transformado. Talvez, você teve resultados limitados esse ano, porque você deixou de olhar para si. Porque quando nós paramos de mudar, na verdade nós não ficamos parados. Saiba algo, nessa vida, quem fica parado está andando para trás. Mas por quê, pastor? Porque o mundo é dinâmico.
O mundo é dinâmico. As coisas ao nosso redor mudam o tempo todo. A linguagem das pessoas que estão do nosso lado, elas mudam. A linguagem da sociedade muda. A sociedade é muito veloz. Então, se nós ficamos parados e não perguntamos todos os dias para Deus, Senhor, onde é que eu preciso ser transformado? Nós ficamos para trás. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa importância de lidar bem com esse processo, né? As duas bases que eu quero usar hoje, a primeira base é a base de Davi. Davi, se você ler o 1 Samuel 16, você vai ver a unção precoce de Davi. Davi é ungido de forma precoce, mas demora muitos anos para chegar ao trono. Então nós vamos perceber que nem sempre quando Deus ele determina algo, e esse é o grande problema que eu vejo na sociedade hoje, Deus dá um indício do que Deus quer fazer na vida da pessoa, que a pessoa faz, ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz. Por quê? Ela não está sendo acompanhada, nem por um discipulador, não tem conselheiro, não tem mentor, não tem nada. Deus deu a ideia, ela faz. Só que aquela ideia, ela dura pouco tempo, e a pessoa ela já fica desesperada, porque ela não entendeu que mais do que fazer o que Deus quer, é deixar Deus fazer em nós o que Ele quer. É deixar que o processo nos transforme. E aí o que acontece? As pessoas se envolvem em projetos, elas talvez se alegrem pelos projetos realizados, mas aquilo teve pouco ou nenhuma importância no caráter dela. Então Davi, ele recebe uma unção precoce e ele aceita o processo. Em nenhum momento Davi viabiliza o trono. Em nenhum momento. O trono, assim como Jesus por diversas vezes, segundo os olhos daqueles que estavam ao redor, era a hora de assumir o trono. Agora está todo mundo aqui, agora você multiplicou os pães, agora você tem um exército aqui de 5.000 homens para te acompanhar em qualquer coisa, porque eles nunca viram isso. Jesus foge, se esconde e vai orar. Mas agora é a hora da gente fazer isso. Não, agora não é a hora. Jesus em determinado momento vai dizer, para vocês qualquer hora é hora. Vocês não sabem ler o tempo. Para vocês qualquer hora é hora. Agora é hora, vamos para sempre. Para mim não, eu sei exatamente o tempo. Por diversas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o faz. Não o faz. Por que ele não faz? Primeiro porque ele tinha temor do Senhor, ele sabia que Saul tinha sido escolhido pelo próprio Deus. E se alguém precisasse tirar Saul, tinha que ser o próprio Deus. Em segundo lugar, é porque Davi sabia que não dá para subir ao trono e ter um trono duradouro, subindo o trono, matando o rei anterior. Todos os outros reis, se você olhar a história do reino norte, que é a história de Israel, não a história do reino sul, que é a história de Judá, você vai perceber que diversas vezes reis assumiram o trono por conspiração. Todos que fizeram isso morreram também por conspiração. Não duraram. Então Davi aceitou o processo. Segunda questão é quando Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, verso 13, que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, mostrando que um querer pode sim ser trabalhado por Deus. Pode ser que antes você não queria, mas Deus trabalha o teu querer. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber Jeremias se achando moço demais. Você vai ver Isaías se achando pecador demais. Entende? E Deus trabalhando os lábios de Isaías, quando ele apresenta para o Senhor que o problema dele era os lábios impuros e o povo de impuros lábios, e o Senhor manda o anjo pegar uma tenaz, um fogo, uma brasa do altar e tocar os lábios de Isaías e falar, era essa a sua desculpa? Está resolvido. Qual é a desculpa que você vai apresentar para o Senhor? Porque hoje o Senhor está aqui para resolver essa sua desculpa. Ah, Senhor, é por causa disso, vamos resolver. Vamos dar uma solução para isso aí. Então, baseado nisso, a primeira questão é falar um pouco sobre Davi como modelo de quem aceita processo. Nós percebemos que Deus opera o querer primeiro, e aí a gente pode dizer assim, Senhor, por que o Senhor fez isso? Por diversas vezes, aqui nessa cidade, hoje nós olhamos o resultado, né? As coisas crescendo, nós chegamos a um ponto agora que nós estamos brincando que os peixes estão pulando dentro do barco. Tá, quando você se você pegar uma piracema e os peixes pulando para subir o rio, aí você está no lugar certo, na hora certa, os peixes enchem o barco e você vai embora. Nós estamos vivendo esse tempo. Semana passada eu tive a alegria do dentista que está me atendendo veio para a igreja. Aí o garçom que me atende no restaurante veio para a igreja. Então, quem você convida, vem. Vamos lá, vamos ouvir falar de Jesus, estou indo. Mas teve um momento que não era assim, irmão. Pelo contrário, você ficava o dia inteiro com a varinha ali e saía sem nada para casa. Por diversas vezes. E eu fiz essa oração.
Muitas vezes na igreja com 4 pessoas, 5 pessoas. Uma preocupação se alguém ia faltar, porque se faltasse 2, faltava 50% da igreja. Porque era 5, né? 6, faltava, era desesperador. E Deus sabe o que eu estou falando para vocês aqui. Por diversas vezes eu passava em frente de um restaurante lotado, ou de um bar lotado, e eu falava assim para Deus: por que você me fez querer isso? Por que o Senhor me fez querer ser um pastor e ganhar muitas almas para Jesus? Porque eu quero demais, mas não está acontecendo. Porque hoje nós olhamos a igreja e nós vamos em fevereiro agora celebrar 15 anos. 15 anos. Só se pergunte na sua cabeça agora aqui, você que está aqui, você que está à tarde também. Faz quantos anos que você ouviu falar dessa igreja? Vamos lá, quantos anos faz que você ouviu falar dessa igreja, Rafa? 3 anos. Você, Réger? Uns 3 anos também? Uns 4 anos? 4 anos, vamos lá então. Você, Hudson? Uns 5 anos, né? E você, Márcio? Uns 6 anos? 7 anos? 7 anos. Você, Branco? Você já há mais tempo, né? Me conhece há muito tempo? Mas você ouviu falar da igreja faz quanto tempo? Uns 8 anos, né? Aonde é que nós estávamos? Eu não vou perguntar para o pastor Célio e para o pastor Amaro, que já faz uns 10 anos já. Não é mais ou menos, né? Mais, né? 12 anos, né? Então, eles não valem, mas eles são parte de um grupo que tinha de uns 60, dos 50 a 60 pessoas. No universo que nós estamos vivendo hoje, é pouco, perto de tudo que a gente está vivendo hoje. Dá praticamente 10%, 8%, 7% do total que hoje nós temos nos cultos de domingo. Mas antes deles chegarem ainda, era desesperador. Você fala assim: nossa, eu conheci essa igreja faz 3, 4, 5, 6, 7 anos, faz 15 anos que nós começamos o trabalho. E foi muitos anos, de zero, para vocês terem uma noção, de 2 pessoas, né? 2 pessoas, eu e a Edna, para chegarmos a 150 pessoas, demorou 10 anos. 10 anos. Então, existe um processo longo, mas Deus plantou um querer no meu coração. E a pergunta é: por que Deus plantou um querer? Porque se eu não quisesse, eu tinha desistido. Se Deus não tivesse trabalhado o meu coração para que eu insistisse, para que eu acreditasse, para que aquilo queimasse no meu coração, nos momentos de não resultado, eu tinha falado: quer saber, estou indo embora. Quantas vezes eu já estava em outro país trabalhando, mas eu voltava. Eu lembro em 2015, eu estava no México trabalhando, e saí daqui tendo 70, 80 pessoas no culto. Um dia, eu estava lá no México, a Celinha me manda uma foto: pastor, volta logo. Nós contávamos na foto 12 pessoas no culto, num salão que cabia 150. Era pastor Celinha, pastor Amara sentado no canto, mais 2, 3 sentados do outro, mais o pessoal no louvor. Eu tenho essa foto lá que ela me mandou. E eu falo: meu Deus. E aí quando eu falo, eu vou voltar, a empresa fala: Mateus, mais um mês aqui a gente precisa de você. E aí das 12, eu acho que minha mulher estava lá também, foi para o México para ficar comigo, diminuiu uma ainda naquele grupo. Então, desesperador. Se eu não quisesse, era a hora, a igreja não devia nada, estava tudo certo, escolhi uma outra igreja, dava tudo que tinha lá, fechava as portas e falava: quer saber, eu não nasci para isso. Pô, já faz 4 anos que eu estou tentando, tem 12 pessoas na igreja, não está dando certo. Mas por que eu insisti? Porque Deus tinha trabalhado o meu querer. Então às vezes você diz assim: pastor, eu quero muito fazer algo, mas parece que as coisas não acontecem. Espera, o querer que Deus plantou é para que você aguente o tempo. O querer que Deus plantou é para que você aguente o tempo de escassez, o tempo que as coisas parecem que não tem resultado. Então, quando nós olhamos para isso, a perseguição de Saul em cima de Davi, depois a liderança de um grupo na caverna, um grupo de pessoas desajustadas, depois a formação de uma equipe de guerreiros, cada fase Deus estava moldando Davi, porque não dá para pegar um pastor de ovelhas e colocar ele no trono, vai dar tudo errado. Não dá para pegar alguém que está acostumado a lidar, não está acostumado a lidar com gente. Ah, mas ele é incrível, ele é maravilhoso, você precisa de ver como ele adora, você precisa de ver as letras que ele escreve, ele é poeta. Não dá para governar uma nação como Israel sendo poeta e pastor. Ele precisava aprender a lidar com as dificuldades da guerra, ele precisava aprender a formar equipe, ele precisava aprender a acreditar em pessoas que ninguém acreditava. Quando ele assume o trono, ele estava preparado para ser rei. Aí eu estou usando o meu exemplo hoje porque o processo foi longo. Se me pegasse em 2011 e colocasse eu para ser pastor dessa igreja hoje, eu não era capaz. Não, essa igreja não duraria.
As complexidades da liderança de uma igreja desse porte precisam ser dadas a alguém que passou pela escola. A escola do ministério, a escola da escassez, a escola da formação de líderes, a escola de conhecer pessoas, acreditar em pessoas e olhar, vamos trabalhar elas. Toda a minha liderança não era líder anteriormente, não era aquela liderança. Hoje, se você pegar as lideranças de ministérios, foram formadas no caminho. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós precisamos respeitar o processo. Quando Deus opera esse querer, Deus está mostrando o propósito. Agora tem gente que fica também rejeitando o querer. E eles rejeitam o querer justamente porque sabem o preço que eles vão pagar quando eles cederem ao querer de Deus no coração deles. Então a pessoa fica negando o querer. Ela sabe o que Deus quer para ela, ela sabe, aquilo já foi colocado dentro do coração dela, mas ela resiste ao custo. Resiste ao custo. Então a pessoa fala assim, olha, Deus me chamou para ser um líder. Aí ele fala, poxa, mas toda semana liderar? Abrir minha casa toda semana? Não sei, cara, eu tenho muito compromisso, não sei se eu vou aguentar ser tão assim, eu não sei se eu vou conseguir não. Toda semana? Toda semana não. Se fosse uma coisa assim de uma vez por mês, eu até encarava. 2 vezes por mês, mas toda semana não, tem muita coisa. E ela fica ali. Eu não gosto de gente é muito complexo, Deus me livre, já lidei com gente no passado, não quero fazer isso não quero. Minha casa, imagina. Como que eu vou fazer? Eu limpo minha casa uma vez só por semana. A moça que me ajuda a limpar, ela vem uma vez só por semana, aí eu vou falar para ela limpar depois da cela, mas vai dar um problema, porque meus filhos já só problema. Mas como que eu vou fazer? Não, mas se vier gente que eu não conheço na minha casa, eu não gosto de gente que eu não conheço na minha casa. Não, se tivesse certeza que só ia vir quem eu conheço, eu até abria, mas gente estranha, imagina, a pessoa chega na minha casa, eu nunca vi ela. Aí o crente começa a manifestar todos os tipos de crenças erradas que ele tem. Não, Deus me livre, vai que vem alguém invejoso aqui. Eu tenho medo de mal olhado. O cara é crente, mas ele começa a manifestar todos os enganos que tem dentro do coração dele. Não, Deus me livre. E se vier um cara ficar olhando para minha mulher? Não, já não quero mais. Pode falar, pastor, que eu não quero mais. Entende? Todas as crenças erradas, por quê? Tem um custo. Não tem como a gente fazer uma coisa para Deus e não nos custar nada. Custa tempo, custa organização, custa investimento. Tem um irmão que nós vamos inaugurar uma célula em fevereiro na casa dele, porque eles vão sair de férias, voltam em janeiro. Aí ele falou, pastor, já estou reformando a minha sala. Tem um cachorro lá em casa, já vou arrumar um jeito, porque nós brincamos aqui, né, que em casa que tem cachorro, só sente o cheiro do cachorro quem chega para visitar, porque quem mora na casa já não sente mais o cheiro do cachorro. Aí a pessoa fala, mas eu tenho cachorro. E tem cachorro que é tratado que nem criança, né? Eu não vou prender meu cachorro. Entende? Tantas coisas que a pessoa vai colocando para não fazer o que Deus quer. Então nós precisamos ceder ao querer que Deus colocou no nosso coração. Muitos estão resistindo a isso porque sabem que o querer de Deus custa caro. Aí quando nós olhamos para o processo de transformação, nós temos que entender o que fala em Romanos 8, 28 e 29, que tudo coopera. Esse é um dos textos lidos mais errados pela igreja. Eu brinco que tem a interpretação de mãe, né? Romanos 8, 28 e 29 vai dizer, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Quando nós vamos para João 3,16, nós vemos que Deus entregou o seu Filho unigênito. Unigênito significa único. Primogênito significa primeiro. Quando nós voltamos para entender Romanos 8, 28 e 29, nós percebemos que tudo coopera para o bem do quê? Qual é o bem que Deus quer operar? Nos tornar como o filho mais velho. Tudo coopera para moldar o nosso caráter, para que sejamos como Jesus. Qual que é a interpretação de mãe? O carro atrasou, o carro quebrou, fica tranquilo, tudo coopera para o bem. Não é assim? Você deu errado a agenda lá, eu tinha que viajar, perdi o voo. Talvez esse voo ia cair. Tudo coopera para o bem. Não é esse o bem, porque aí você fica, mas qual é o bem que eu posso tirar da morte de um filho? Qual é o bem que eu posso tirar de um acidente? Qual é o bem que eu posso tirar de um prejuízo? Não vejo bem nenhum nisso, se você estiver olhando para fora. Mas quando você olha para dentro, existe um bem, que é formar o nosso caráter segundo a imagem do filho mais velho, que morreu sem reclamar, não era murmurador, não era reclamão. Ou seja, Deus transforma o nosso caráter segundo o caráter de Jesus. Por isso nós precisamos lidar bem com o processo.
Agora, existem comportamentos que atrapalham o processo de crescimento. E um deles é a reclamação e a murmuração. Filipenses 2, verso 14 ao 16, vai falar que tudo que nós devemos fazer sem murmuração e sem discussões. Pensa numa coisa que atrapalha o processo de mudança. É gente que reclama. É o tal do mais. Poxa, sua célula não está legal, você precisa realmente aprender. Mais, tem que entender que mais. Não, olha aqui, não está dando certo. Você não está conseguindo formar equipe, você não está conseguindo multiplicar discipulado, você não está conseguindo ter plano para multiplicar a célula. Mas tem que ver que mais. Essa reclamação, essa justificação impede o processo de transformação. O processo de transformação ele é precedido por um comportamento de humildade. O que você acha que eu preciso aprender? Onde é que você acha que eu estou errando? Irmãos, eu pagaria muito dinheiro para, quando eu comecei a pastorear, para que um pastor viesse aqui na igreja e me supervisionasse. Porque poderia ter encurtado muito o caminho de crescimento. Se alguém pudesse olhar para mim e falar assim, é o seu jeito de pregar. Entende isso? A igreja não está crescendo, que é o jeito de você pregar, tem que mudar. Por que minha célula não está crescendo? Se eu tivesse alguém para olhar minha célula, entendi onde você está errando. Você está errando nisso aqui. Então eu tinha que ir nos lugares e expor para alguém. A pessoa falava, tudo bem, Mateus, tudo bem, você veio aqui, vim aqui, rapaz, minha igreja não está crescendo, não está dando certo. Mas como que você está fazendo? Eu prego assim, eu falo assim. E tentava ser o mais honesto possível para alguém encontrar um erro. Mas hoje, numa igreja estruturada, alguém pode te ajudar. A pergunta é como é que nós reagimos quando alguém diz, olha, o problema é isso aqui, Você está errando nisso aqui. O seu erro é esse aqui. Então eu vou mudar. Como que você acha que eu posso fazer para mudar? Qual que é a melhor forma que eu posso fazer? Isso eu estou falando no sentido da liderança da igreja, mas isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Você quer ver um momento de emburrecimento? É discussão entre marido e mulher. Porque um aponta o erro, aí o outro aponta o erro do outro, aí o outro aponta o erro do outro, o outro aponta o erro do outro, o outro aponta o erro do outro, sai os dois sabendo exatamente qual é o erro do outro. Ninguém sai de lá dizendo, entendi, é isso que eu estou falando. Mas eu não consigo mudar. Quando eu trabalho no aconselhamento, e isso praticamente toda semana eu estou sentado com alguém para aconselhar, eu escuto, 1 hora, eu escuto por 40 minutos às vezes, 50, só para tentar discernir qual que é o problema que as pessoas estão vivendo. Depois de 10 minutos a gente aconselha. 10 minutos, porque as pessoas não estão discernindo, porque elas falam e elas não se ouvem. E a reclamação e a murmuração manteve o povo no deserto por 40 anos. Eu não vou perguntar aqui quem é reclamão. Amém? Não vou perguntar, não quero te expor. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o resultado que você tem visto nos seus relacionamentos quando você começa a reclamar? Deus detesta reclamação. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Deixe que sua boca seja uma manifestação de fé e não a manifestação de um coração corrompido. Amém? Agora eu queria trabalhar, só o último ponto antes de trabalhar a aplicação aqui. Não tem como mudar sem Deus colocar uma pressão em nós. 2 Coríntios 4, verso 7 ao 10, você vai encontrar o conceito de que todos os lados nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. A pressão. Pastor, não gosto de lidar com pressão. Você pode não ser pressionado por ninguém, mas a vida vai te pressionar. A vida vai te pressionar. Tem gente, tem marido que só muda quando a mulher já não está aguentando mais. Infelizmente, nesse ponto é muito difícil nós conseguirmos ajudar, porque a pressão tem que ser muito grande. Quando alguém te confronta, isso é uma pressão. Coisa difícil para o nosso caráter é ser confrontado. Quando alguém aponta para nós onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando. Primeira atitude natural é negação. Mas se nós formos inteligentes, mesmo que haja negação no primeiro momento, a gente abre logo o coração, aceita a pressão, porque não existe coisa melhor do que os resultados de um coração transformado. E aí eu quero trabalhar aqui 5 pontos para a gente fixar isso. Primeira questão, reconheça o querer de Deus. Reconheça qual é o querer de Deus para a sua vida. Pastor, como que eu faço isso? Já existe um querer manifesto, que é as Escrituras. Esse está lá. Você não precisa de ninguém para te dizer o que Deus quer, está lá. Segunda forma de identificar é filtrando o próprio coração.
O que eu quero é para quê? É para minha própria glória? Eu sou inseguro, então eu preciso de aplausos. Eu sou uma pessoa que nunca recebeu reconhecimento em lugar nenhum. Então, aí, irmão, você tem um lugar que pessoas que não recebem reconhecimento na sociedade, mas recebem, é aqui na igreja. É aqui na igreja. Eu já vi gente rica, muito rica, e na portaria do prédio, do condomínio, pedir oração para o porteiro, porque o porteiro é pastor. Cara, no condomínio, ele é o porteiro. Ele abre e fecha a porta para as pessoas entrarem. Mas aí ele chega na igreja, ele lidera todo mundo. Então a igreja dá essa possibilidade para pessoas que na sociedade não receberam reconhecimento, na igreja ela recebe. Porque é assim mesmo que funciona. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu dou glória a Deus por isso. A pergunta é, se você sabendo disso, sabendo que existe a possibilidade de projeção, de liderança, se o seu querer não fala mais do seu ego ou da vontade de Deus. Porque se fala da vontade de Deus, não suprima o desejo. Não abafe o querer. Só filtre. Por que eu quero isso? Por que eu quero tanto isso? Porque uma vez filtrado o coração, você precisa deixar que o querer de Deus te leve até onde Ele quer te levar. Amém? Segundo, abrace a transformação. Entenda que cada etapa, cada dificuldade é uma oportunidade para Deus trabalhar em seu caráter e torná-lo mais semelhante a Cristo. Não fuja do processo. Todas as vezes que eu vejo alguém no processo dizer assim, eu acho que eu vou parar. E tem muita gente que fala isso no momento do confronto. A pessoa comete um erro, falha, aí você chama ela, faz o sanduíche, nós já ensinamos a confrontar aqui. Como que confronta? Sanduíche. Pão, carne, pão. Muito amor, confronto, muito amor. Entendeu? Porque qualquer cirurgia é melhor com anestesia, amém? Então não chega confrontando logo de cara que você não encontra resultado nenhum. Aí a pessoa vem, a gente começa a elogiar, olha irmão, você é uma benção, e fala a verdade no elogio. É uma honra estar do teu lado, você é uma pessoa preciosa. Eu sempre vejo aqui você fazendo, tudo que você faz é com tanto carinho. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, tem uma arinha aqui, bem mais pequena perto de tudo, mas a gente precisa tratar. E confronta. Aí você fala, mas eu acredito em você, tá? Tô falando isso porque eu tô do seu lado. É assim que confronta. Pastor, quando você elogia, então quer dizer que você vai confrontar? Não, nem sempre, mas às vezes é. Aí, quando a pessoa aceita o processo, ela, mesmo que dói, ela fala, nossa, doeu agora essa, hein, pastor? Mas eu vou mudar. Quando a pessoa não aceita o processo, ela fala, quer saber? Manda outro fazer. Eu acho que não levo jeito para isso. E aí começa, eu sou errado sempre. E não sei o quê. E papapá, não, abrace o processo, abrace, mas abraça com força o processo. Se tem alguém que está te ajudando, não estou falando para você aceitar abuso, não estou falando para você aceitar gente que te machuca, gente que aproveita do cargo de liderança para ofender você, não estou falando nada disso. Eu estou falando quando você percebe que a pessoa está tratando uma área que de fato você precisa ser tratado. Mesmo que você não reconheça, mas você percebeu o amor naquilo, você percebeu que a pessoa está fazendo aquilo por amor, mesmo que num momento você acha que ela está errada, baixa a bola. Fala, Senhor, eu não estou vendo isso, mas eu vou deixar o Senhor tratar o meu coração. Está entendido? Abraça o processo. Terceiro, confie no capacitador. Se Deus colocou o querer, irmão, Ele vai trabalhar a tua capacidade. Ele vai trabalhar a tua capacidade. Ele vai trabalhar Ele vai dar a você as habilidades necessárias para o cumprimento do propósito. Hoje eu estou aqui pastoreando uma igreja, não é porque eu nasci pronto. Não é porque eu sou o cara, não, eu sou o menor dos menores. A história talvez mais complicada, não a mais, é que tem histórias mais complicadas que a minha, mas a minha história, a minha criação, da onde eu vim, como foi, não justifica tudo que eu tenho para entregar. O que eu tenho para entregar, a única justificativa que tem é a graça capacitadora do Senhor. É a única justificativa, porque, pastor, mas o senhor fala de um jeito que parece que o senhor veio de uma família assim. Não foi, não é só parece. Não, parece que você foi muito treinado para isso. Não fui lá nesse tipo de treinamento que você está imaginando, não. Mas como é que você faz isso? Graça. Aquele que plantou o querer também trabalhou a minha capacidade ao longo dos anos. Então não use a falta de habilidade para justificar a sua recusa. Deixa Deus trabalhar as tuas habilidades, amém? Quarto, curta e desfrute a jornada. Irmão, eu estou aprendendo a jogar tênis, já falei isso numa pregação de domingo aqui. Irmão, tênis, se você não estiver curtindo o processo, você desanima.
Eu tô indo para 30 aulas, irmãos, e ainda não tô conseguindo jogar um jogo, trocar uma bola do jeito que tem que ser. É só todo dia levando bronca por causa da posição errada. Tá batendo errado, indo errado. Vamos lá. E tô curtindo o processo, porque eu descobri que os esportes de raquete são os esportes que mais trabalham a nossa mente, porque elas exigem de nós movimentos que outros esportes não exigem. Então eu sei que meu cérebro está sendo trabalhado enquanto eu estou aberto para o aprendizado de um esporte de raquete. Então, mas você não quer jogar? Eu gosto, eu quero, mas não tenho pressa nenhuma. Eu quero aprender a fazer certinho. Então curta o processo. A gente só quer a chegada, a gente só quer desfrutar do resultado. Mas Deus nos confronta nessa manhã, ou nessa tarde também, para você que está nos assistindo por vídeo, a desfrutarmos o caminho. Vamos entrar nesse caminho. As pessoas entram na Paz Church e falam, qual é o caminho? É o trilho, vamos fazer, vamos servir 6 meses no ministério de entrada para você ir para o teu ministério específico, vamos se formar uma nova criatura, vamos fazer o Expresso 1, vamos começar a discipular pessoas, vamos encontrar um discipulador para você nesse momento, depois vamos começar a liderar um pequeno grupo, se esse for o chamado que Deus tem para a sua vida. Poxa, mas vamos entrar no processo. Pessoas demoram muito tempo para entrar no processo, para desfrutar o caminho, para entender a jornada. Entre na jornada e curta a jornada. Para depois lá na frente você não ter que voltar para fazer uma coisa que você podia ter feito hoje, dizendo, estou aqui, estou dentro. Ou seja, desfrute o caminho. E por último, peça ajuda e seja transparente. Compartilhe suas lutas, suas dúvidas com o seu líder, com o seu irmão, e permita que a comunidade te apoie no processo. Aceite o processo. Seja transparente, peça ajuda. No caminho, por diversas vezes, eu precisei pedir ajuda. Eu precisei viajar em outros lugares, procurar ajuda de pastores. Eu precisei pedir ajuda de amigos. Quantos pastores, amigos, receberam uma ligação minha? E aí, tudo bem? Pode falar um minutinho? Pode falar, Mateus. Cara, não sei como lidar com isso. Como que eu faço? Não, Mateus, isso é normal no processo. Irmãos, eu comecei a pastorear com 22 anos de idade, minha mulher tinha 18. Se tem coisa que eu tinha, é dúvida. Se tinha uma coisa que eu tinha com abundância, era incapacidade. Se tinha uma coisa que eu tinha com muita abundância, era imaturidade. Como é que a gente chega no lugar onde Deus quer? Pastor, já está pronto? Nada, não estou não. Sabe por que eu não estou pronto? Porque tem um querer aqui plantado, de ver essa igreja ter mais de 5.000 pessoas. E se Deus me der agora 5.000 pessoas, eu não estou pronto. Então, como fazer? Vamos curtir o processo. Vamos jogar tênis. Vamos deixar Deus ensinar a gente. Vamos deixar Deus trabalhar nosso coração. Vamos nos ensinar, deixar Deus nos ensinar a lidar com grupo, com equipe. Eu tenho uma equipe de líder de ministério. Nós tivemos a última reunião esse ano. Pensa na reunião leve. Todo mundo leve. Todo mundo expondo as coisas que precisam ser trabalhadas, mas leve. Leve. Ou seja, um ambiente maduro, um ambiente seguro e um ambiente feliz. Para irmos para a próxima etapa. No próximo ano, nós teremos o 3º culto, porque 2 cultos já estamos chegando no limite. Nós ainda vamos deixar crescer um pouco mais os 2 cultos. Vamos ter o 2º culto à noite. Teremos um culto às 5 da tarde, um culto às 19. Vai mudar os horários. Sorocaba também não vai caber mais num culto. Nós vamos ter 2 cultos. Nós estamos atrás de tecnologia para que um dos cultos seja transmitido por vídeo. Pastor, mas como vai fazer isso? Deus está preparando, porque Deus plantou o querer no nosso coração, e aquele que plantou o querer é capaz de nos ensinar a executar aquilo que Ele está querendo. Então que você aceite o processo, que você deixe Deus trabalhar o teu coração, e não vá sozinho. Peça ajuda, permita que a comunidade apoie o processo de Deus na sua vida. Amém? Pode ficar em pé. Eu queria muito que você, antes de nós orarmos, reconhecesse qual é o processo que você está agora. Qual área da tua vida Deus está trabalhando agora? Tem alguma área específica? Como que está a tua liderança? Você tem conseguido os resultados que você queria na sua liderança? As pessoas estão sendo transformadas? Você está conseguindo formar líderes? Deixa eu dizer, Deus te escolheu e te predestinou para ser conforme Jesus. Isso é o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8. Você está predestinado a ser como Jesus. O que significa? Que Deus escolheu um caminho, um destino prévio para todo cristão. O caminho de todo cristão é se tornar como Jesus. Então a pergunta é, em que momento desse caminho, qual é a área da tua vida que Deus está trabalhando agora, para que você se torne mais parecido com Jesus? Eu queria muito que você curvasse a sua cabeça
e pedisse ajuda para o Senhor. Seja humilde e fala: Senhor, eu não estou conseguindo ter o resultado que eu queria nessa área. Talvez você seja um líder de célula e esse ano você viu que a sua célula não multiplicou e que você não conseguiu formar novos líderes e que as coisas estão estagnadas. Eu queria que você fosse humilde e falasse: Senhor, me ajuda. Não me permita mais ficar dando desculpas nem encontrando justificativas. Me ajuda a ser transformado. Eu aceito o processo do Senhor na minha vida. Talvez seja no seu casamento, talvez seja falta de paciência, talvez você seja uma pessoa que tenha a reclamação e a murmuração como comunicação padrão. Peça para que Deus mude a sua comunicação padrão para uma comunicação de agradecimento e gratidão. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelas pessoas que estão aqui prontas a ouvir e aprender aquilo que o Senhor quer ensinar a respeito de liderança. Eu quero orar não só por esses irmãos que estão aqui pela manhã, quero orar também pelos irmãos que estão assistindo esse Tadel à tarde. Pai, os encontre em suas necessidades, os encontre em meio ao processo, Senhor, e que eles possam ser transformados segundo a Tua imagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.